Olá, boa noite. Boa noite. O primeiro trimestre do ano mostra desequilíbrio no comércio entre Brasil e Estados Unidos. E a balança é favorável ao país de Donald Trump. Contas em atraso atormentam milhões de famílias brasileiras. E uma série especial de reportagens mostra como é possível sair desse labirinto. Fotografias ajudam a medir a população de onças pintadas na Amazônia. Começa o mutirão nacional de vacinação de milhões de alunos de escolas públicas. A Anvisa aprova o imunizante contra a chikungunya. E a polícia suspeita que mais uma criança brasileira tenha sido vítima dos desafios perigosos divulgados em redes sociais. Em meio minuto, a morte de uma menina no Distrito Federal fez a polícia suspeitar que ela tenha sido mais uma vítima de desafios divulgados em redes sociais. Uma irresponsabilidade criminosa que tem provocado tragédias. Sara Raíssa Pereira de Castro tinha 8 anos. Foi encontrada desacordada pelo avô no sofá da sala. Estava deitada em cima de uma almofada encharcada de desodorante. Ao lado, um frasco vazio e o celular. Segundo a família, ela inalou o desodorante e teve uma parada cardiorrespiratória ainda em casa. O avô chamou o SAMU, que a levou ainda com vida para o Hospital Regional de Ceilândia. Ficou internada na UTI e ontem teve morte cerebral. Este médico alerta que o desodorante tem várias substâncias químicas que podem chegar rapidamente ao pulmão e comprometer a respiração. Ocorreria progressivamente uma asfixia. Você pode ter ainda um broncoespasmo como reação direta do processo inflamatório, então o brônquio se fecha semelhante a uma asma, só que tem uma reversão bem mais difícil do que na asma, por ser causado por uma substância química que bateu direto ali na mucosa pulmonar. Hoje a escola onde Sara estudava fechou em sinal de luto. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a causa da morte da criança. O delegado do caso disse que a principal suspeita é que ela tenha participado de um desafio na internet. O celular dela vai passar por uma perícia. Nós verificamos e constatamos, ali em conversas informais com os jovens, que muitos deles já tinham conhecimento desse tipo de desafio, já tinham visto os vídeos com essa temática. Mas a investigação aí, ela vai ter que avançar para que a gente possa identificar e excluir esse tipo de conteúdo na internet. A família contou à polícia que a menina estava vendo um vídeo sobre esse desafio. Segundo o delegado, os envolvidos poderão responder por homicídio duplamente qualificado. A pena pode chegar a mais de 30 anos de prisão. Nós vamos poder localizar essas pessoas que criaram esse vídeo e que também divulgaram. A Polícia Judiciária hoje ela já possui mecanismos para identificar criminosos que atuam às sombras das redes sociais. A juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, afirma que esse tipo de crime na internet tem crescido muito. Tem cada vez mais envolvido crianças e adolescentes, tanto como vítimas quanto como perpetradores dessa violência. As redes sociais não são adequadas, não foram desenhadas para serem usadas por crianças e de forma alguma elas devem estar na internet. O Instituto Dime Cuida, que monitora brincadeiras perigosas na internet, registrou 56 casos de crianças ou adolescentes que morreram ou ficaram gravemente feridos no Brasil desde 2014 por causa desses desafios online. O dado é usado como referência pelo Ministério da Justiça para monitorar esse tipo de violência. A organização não governamental SaferNet, que também estuda casos assim na internet, defende que os pais e responsáveis devem monitorar o que as crianças estão vendo no celular para orientar e proteger. É importante que, desde os primeiros contatos com a tecnologia, a criança, o adolescente seja estimulado a dialogar sobre o que vê na internet, entender que tipo de conteúdo é positivo, negativo, como denunciar esses tipos de conteúdos, para que a gente possa atuar na prevenção. Agora à noite, o advogado-geral da União, Jorge Messias, prestou solidariedade à família e afirmou em uma rede social que as circunstâncias da morte de Sara merecem rigorosa apuração e convocam novamente a refletir sobre a necessidade de um marco normativo eficiente para as redes sociais. Ele escreveu ainda que a catástrofe reforça a necessidade de ferramentas regulatórias para prevenir e responsabilizar de forma efetiva os divulgadores de conteúdos falsos maliciosos nas redes sociais, bem como as Big Techs, quando estas se omitem apenas para transformar desinformação em lucro.
Começou hoje um mutirão nacional de vacinação de crianças e adolescentes em escolas. Dá medo, mas com o apoio dos amigos fica mais fácil. Tem muito papo envolvido. Uns são mais confiantes. Não vai doer não, vai ser fácil, vai ser rápido. Outros nem tanto. Eu tenho bastante medo. Fecham os olhos e acabou. Faltava HPV e agora tá tudo certo. É muito importante para a gente que as crianças estejam com saúde, para que elas não faltem e para que elas aprendam plenamente. A ação do programa Saúde na Escola é uma estratégia para ampliar a cobertura de vacinas. As coberturas entre adolescentes ou mesmo maiores de 4 anos deixam muito a desejar. Se não levar a vacinação na escola, não se vacina. As coberturas se mantêm baixas. Segundo o Ministério da Saúde, só a cobertura da primeira dose da tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola está acima da meta de 90%. As vacinas do calendário nacional são oferecidas nas escolas, além da tríplice viral, febre amarela, DTP, meningite e HPV. As crianças são vacinadas com a autorização dos pais. Com esse mutirão que começa hoje nas escolas públicas de todo o país, a meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% dos estudantes de até 15 anos. São quase 28 milhões de alunos brasileiros que vão poder ficar em dia com a caderneta de vacinação. A campanha acontece em mais de 109 mil escolas. A mãe da Ana Liz, que mora em Mato Grosso, fez questão de vacinar a filha. Quando eu descobri, eu fiquei até um pouco mais aliviada, porque tinha 2 vacinas para ela tomar. Então, assim, eu falei, não, com certeza, claro que eu apoio. No Paraná, creches públicas e colégios particulares também estão incluídos no mutirão. No Maranhão, o foco é garantir o acesso ao maior número de crianças. Acho que foi uma campanha, assim, muito boa para as pessoas que não têm recurso, meio de transporte para se dirigir, né, a algum posto, alguma coisa do tipo. Toda a comunidade escolar pode ser vacinada no Rio. Professores, funcionários e pais. Já tomou vacina? Você já tomou vacina? Se não tomou, vem! Eu já. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou hoje uma arma nova e poderosa da ciência para a proteção da saúde. A picada do Aedes aegypti muitas vezes nem dá para sentir, mas a dor intensa nas articulações muitas vezes não passa, fica crônica e prejudica demais a qualidade de vida. Aconteceu com a dona Neiva. Os primeiros sintomas foram muito dor nas juntas, no corpo todo, na verdade. Eu estava com febre e depois só continuou mesmo os sintomas até hoje, né? Problema grave de saúde pública em países como Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia. A chikungunya afetou mais de 620 mil pessoas no mundo. Aqui no país, foram mais de 260 mil casos, com pelo menos 213 mortes em 2024. Por isso, a notícia da aprovação pela Anvisa da primeira vacina contra a doença foi comemorada pelo Instituto Butantan. É um passo fundamental. A gente até agora tem como principal arma para enfrentamento da chikungunya o controle do mosquito transmissor. A vacina vem trazer uma outra perspectiva, na medida que ela pode prevenir a pessoa de se infectar pelo vírus causador dessa doença. O Butantan foi parceiro da farmacêutica franco-austríaca Valneva nos testes de segurança e eficácia do imunizante, que já foi aprovado também pelas agências americana e europeia de saúde. A vacina é produzida a partir do vírus vivo e atenuado. Fica assim incapaz de produzir a doença, mas ensina o sistema imune a produzir anticorpos contra a chikungunya. Isso aconteceu com 98,9% dos voluntários que testaram a vacina. Durante os estudos, foi observado um número muito expressivo de resposta da vacina e um perfil de segurança totalmente adequado à indicação proposta. Os especialistas ainda vão discutir com o Ministério da Saúde quando e onde devem ser aplicadas as primeiras doses da vacina contra a chikungunya. Inicialmente, a produção deve ser importada, mas o Instituto Butantan espera a autorização da Anvisa para produzir o imunizante aqui
aqui no Brasil e baratear assim o custo da vacina. Para ser aplicada em população que mora em regiões mais vulneráveis, né, e que tem mais de 18 anos. Agora o Ministério está tomando os passos que são necessários para a incorporação dessa vacina no calendário vacinal nacional e que dependiam do registro da Anvisa que foi finalizado hoje. A equipe médica que operou o ex-presidente Jair Bolsonaro no domingo explicou hoje os procedimentos e os próximos passos da recuperação. Bolsonaro entrou no centro cirúrgico às 8h30 da manhã de ontem, só saiu às 10 da noite. Hoje, a equipe médica deu detalhes da cirurgia. Foi uma laparotomia exploradora. O abdômen é aberto para o cirurgião investigar e corrigir as lesões, retirando aderências abdominais. Elas formam dobras e interferem na anatomia do intestino, provocando a obstrução. O cirurgião Cláudio Birolini chefiou a equipe que operou o ex-presidente. Ele explicou que foi necessário reconstruir as paredes do intestino nos pontos mais críticos. A grosso modo, a situação do ex-presidente era a seguinte: era um abdômen hostil, múltiplas cirurgias prévias, aderências causando um quadro de obstrução intestinal, e uma parede abdominal bastante danificada em função da facada, em função das cirurgias prévias. E isso já nos antecipava o fato de que seria um procedimento bastante complexo e bastante trabalhoso. Para vocês terem uma ideia, para a gente conseguir acessar a cavidade abdominal do ex-presidente, foram praticamente 2 horas de cirurgia, mais umas 4 ou 5 horas de liberação de aderências, e uma vez finalizada essa parte do procedimento, a gente começa a segunda etapa, que é a etapa de bolar uma estratégia de reconstrução. Toda vez que você viola uma cavidade, você coloca inadvertidamente contaminantes dentro da cavidade, que é pó da luva, fiapo das compressas que usa para fazer o controle do sangramento. E esses contaminantes, eles causam uma reação inflamatória no peritônio, e o peritônio ele reveste tanto os intestinos quanto a parede abdominal. Jair Bolsonaro segue na UTI, sem previsão de alta e com restrição a visitas. De acordo com o cirurgião, as primeiras 48 horas pós-cirurgia são críticas e exigem cuidados especiais. A expectativa é que ele volte a ter um padrão de vida melhor, se alimentar melhor, e a nossa expectativa é que seja sem restrições, exceto restrições agora no pós-operatório imediato, nesses próximos 2 ou 3 meses, que precisa conter a parede abdominal com cinta, etc. No fim da tarde, o hospital divulgou boletim informando que o ex-presidente apresenta-se com boa evolução clínica, mantendo-se acordado, orientado, sem dor, sangramentos ou outras intercorrências, e que já conseguiu se sentar e dar alguns passos. Daqui a pouco, a saída que brasileiros encontraram para acabar com o tormento das dívidas. E a vantagem dos Estados Unidos nas relações comerciais com o Brasil. O Diário Oficial publicou a lei que autoriza o Brasil a reagir às sanções comerciais de outros países. Essa lei permite responder com sobretaxas em importações de bens ou de serviços, além de suspender investimentos e direitos de propriedade intelectual. O presidente americano Donald Trump deflagrou a guerra das tarifas com a alegação de que os Estados Unidos tinham desequilíbrio nas relações comerciais com outros países, Brasil inclusive. Mas os números do primeiro trimestre divulgados hoje mostram que nas transações com o Brasil, esse desequilíbrio é favorável para os Estados Unidos. O comércio entre os dois países somou 20 bilhões de dólares, um valor recorde para o período de janeiro a março. O Brasil vendeu para os Estados Unidos 9 bilhões e 700 milhões de dólares em produtos como semi-acabados de ferro ou aço, café não torrado e sucos de frutas. E importou 10 bilhões e 300 milhões de dólares. Os principais produtos foram motores e máquinas não elétricos, óleos combustíveis, medicamentos e produtos farmacêuticos. Um saldo positivo para os americanos. A situação não é nova. Considerando o desempenho dos 3 primeiros meses do ano, os Estados Unidos costumam ter vantagem na troca comercial.
E o Brasil registra déficit com os americanos. Foi assim nos últimos 10 anos, com exceção do ano passado. Apesar do recorde no comércio entre Brasil e Estados Unidos, as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump criaram um ambiente de incerteza e imprevisibilidade, afetando decisões empresariais ao longo do ano. A Associação Brasileira do Alumínio disse que as exportações do produto cresceram 22% no primeiro trimestre, o que pode indicar um movimento de antecipação de formação de estoque por parte dos importadores norte-americanos, diante da expectativa da entrada em vigor de novas tarifas sobre o alumínio. Em fevereiro, Trump anunciou uma sobretaxa de 25% sobre as importações de aço e alumínio, incluindo produtos vendidos pelo Brasil, que começou em 12 de março. No início de abril, passou a valer mais uma barreira, a tarifa de 10% sobre as compras americanas em geral. Como justificativa, Trump fala em proteção da indústria nacional e redução do déficit comercial do país. A Câmara Americana de Comércio para o Brasil disse que há uma transformação no comércio internacional. Há uma perspectiva de um quadro mais desafiador para as exportações brasileiras para os Estados Unidos, sobretudo aquelas de maior valor agregado, e também para o aumento da concorrência de importados aqui no mercado brasileiro. É um comércio que, no agregado, é superavitário para os Estados Unidos, tanto em bens como em serviços, quase 30 bilhões de dólares no ano passado, e que também, quando se olham as tarifas, o Brasil tem na média uma tarifa baixa aplicada de 2,7% em relação aos Estados Unidos. Então, tudo isso colocado, o interesse do setor empresarial é se ter mais comércio e mais investimentos entre os dois países e não um quadro de aumento de restrições comerciais. As bolsas de valores da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos fecharam o dia em alta depois de Donald Trump ter suspendido sobretaxas a chips, computadores e celulares. As empresas americanas de tecnologia dependem muito da importação de produtos chineses. Temiam que o preço desses itens disparasse, já que a ampla maioria é importada. Aqui no Brasil, o índice Bovespa avançou 1,4%. A cotação do dólar fechou em R$ 5,84. Os brasileiros que ganham até 2 salários mínimos por mês, R$ 3.036, vão continuar isentos de pagar imposto de renda. Uma medida provisória publicada hoje atualizou a tabela do IR, que tinha ficado defasada por causa do aumento do salário mínimo. As outras faixas de renda não foram alteradas. Nessa semana, o Jornal Nacional vai abordar um assunto que afeta diretamente milhões de famílias. Aquelas que têm uma dificuldade enorme de equilibrar as contas do mês porque se endividam mais do que deveriam, porque fazem compras por impulso ou porque não procuram formas de economizar dinheiro. Nas reportagens do Elter Duarte, a gente vai ver que existe uma saída para esses brasileiros: a educação financeira. Descontos imperdíveis. Apenas R$ 4,99. Aproveite antes que acabe. Não perca tempo e aproveite. Viver é uma luta diária. Manter a família, filhos na escola, supermercado, remédios. Um desafio que fica ainda mais pesado quando o orçamento da casa sai dos trilhos. A vida dos irmãos Fabiola e Fabrício não tá fácil. Eles tiveram que voltar a morar com a mãe para escapar do aluguel e de mais dívidas. Você tem ideia hoje de quanto você está devendo? Eu acredito que deve estar em torno de uns 10, 12 mil. Isso em quê? Em cartão de crédito, em empréstimo no banco. Tem contas pequenas como pessoas físicas. Fui assaltado, porque eu tinha uma moto onde eu pagava a prestação da moto, que era R$700 por mês. E quando eu fui assaltado, não consegui mais pagar a moto, porque eu não tinha como trabalhar. Minha dívida dessa moto ficou nessa faixa aí. R$21 mil. Isso. Eles fazem parte de um grupo enorme que, em algum momento, perdeu o controle de suas finanças pessoais.
Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio mostra que quase 8 em cada 10 famílias brasileiras têm dívidas a pagar, boletos, financiamentos, prestações. E mais de 28% delas estão inadimplentes com o pagamento dessas dívidas atrasado. As pessoas que têm menor renda são sempre as mais vulneráveis. Se esse orçamento não tem muita margem, qualquer distúrbio na economia, uma renda que deixou de entrar para um trabalhador informal, um custo com uma despesa de saúde, desequilibra muito fácil esse orçamento. E aí o sujeito entra naquela famosa bola de neve, que ele vai tomando, ele vai se pendurando em várias dívidas, vai trocando de dívida e o banco vai percebendo isso e vai até emprestando, mas cobrando mais caro até o momento que ele não consegue pagar. Foi exatamente o que aconteceu. Os bandidos levaram a moto que o Fabrício tinha comprado em 60 vezes, 5 anos. Estou correndo atrás daí para isso. Hoje eu trabalho com uma moto alugada. Paga quanto por mês só de aluguel? 1.200, porque é 300 por semana. Já a Fabiola perdeu o emprego que tinha como vendedora e ficou 4 anos sem trabalhar. Nesse período, fez um curso de cuidadora de idosos, a nova profissão. Eu faço 2 plantões. É muita coisa. Eu faço um plantão de 12 horas, aí no outro dia eu vou para outra casa, faço outro plantão de 12 horas e assim vai. É exaustivo. Mas sou mãe, né? Então eu tenho que aguentar. É triste ver e ouvir um depoimento como o da Fabiola, né? Ninguém deveria passar por tanto sufoco. Mas por quê? Tantos brasileiros tomam caminhos que levam ao endividamento. São vários os motivos, coisas que vão acontecendo ao longo de nossas vidas e também escolhas que vamos fazendo sem pensar com cuidado. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que nessa rota, a inadimplência no cartão de crédito continua sendo a principal causa de nome negativado na praça, seja cartão de banco, loja ou de alguma outra instituição. Quantos cartões? Mais de 5. Mais de 5? Mais de 5, porque tem de 2 bandeiras, tem cartões online, que ele te dá essa facilidade e aí você se enrola. E tem cartões de lojas pessoais, entendeu? Em segundo lugar nesse ranking vem um empréstimo em banco ou financeira. O próximo, crediário, o famoso carnê de loja. Em quarto lugar, o cheque especial. Descontos imperdíveis. A pesquisa feita em todo o país revela um padrão de comportamento em mais de metade dos devedores. O impulso é um grande vilão. A gente percebe pelos dados da pesquisa que o brasileiro ele tem essa necessidade da autorrecompensa emocional, acaba comprando para se satisfazer diante de algum momento adverso e por isso acaba gastando mais do que pode. O meu problema hoje é cartão de crédito. Eu acho que é o meu calcanhar de Aquiles ali. Que hoje eu tô morando com meu namorado, então entra naquele ponto de ter que mobiliar a casa. Então a gente começa a querer comprar várias coisas e isso acaba a forma que a gente tem o cartão de crédito, né? O Wendel não está inadimplente, mas ele vem parcelando a fatura com juros altos cobrados pelo cartão. Eu faço essas simulações e vejo qual vai ser o melhor cenário para eu conseguir administrar. Da mesma forma que o consumidor pesquisa um preço no comércio, às vésperas do Natal, preço de um serviço, ele busca a concorrência para pagar menos, um consumidor mais instruído financeiramente iria pesquisar melhor o preço do dinheiro, que é a taxa de juros. Ele entender que às vezes 0,5% numa taxa faz muita diferença se esse empréstimo for longo. O Banco Central faz um levantamento dos juros cobrados no país. Veja a disparidade. As taxas para o parcelamento da fatura variam de 34% a mais de 700% ao ano, dependendo da administradora do cartão de crédito. No rotativo, pagar o mínimo da fatura, o pior dos cenários. A diferença é ainda maior, de mais de 67% a quase 1000% ao ano. Cheque especial, de mais de 19% a quase 300%. Crédito pessoal, de mais de 16%, chegando perto dos 1000% ao ano, dependendo do banco ou da financeira. Uma dívida no cartão de crédito, ela dobra em 4, 5 meses, na média. Existem cartões que a dívida dobra em 3 meses, ou seja, um problema de curto prazo até para quem está desequilibrado. O brasileiro ele precisa ficar atento nas taxas que estão envolvidas nos empréstimos, porque não é só o valor da parcela em si que você tem que avaliar. Você
tem que avaliar o quanto vai te custar esse empréstimo para que você realmente consiga organizar o seu fluxo financeiro. Você chegou já a olhar qual cartão cobra os juros mais altos dos 5 que você tem? Nunca olhei, nunca tive essa percepção. Eu sempre olho o total e tento ir pelo que está mais barato. O mais baixo, que é o que eu acho que eu vou conseguir pagar tudo. Mais barato o valor total, o valor total, E não os juros. E não os juros. Eu nunca olho os juros, nunca Tem que tive olhar. essa percepção. Tem que olhar, menina. Olha os juros. Olha os juros, pelo amor de Deus. Apesar do cenário, a gente tem que ressaltar 2 aspectos muito importantes. Nas famílias com menor rendimento está o maior índice de brasileiros que querem pagar as contas em atraso. E o segundo ponto, nem toda dívida é ruim. Alguns produtos, alguns bens, eles só são adquiridos mediante endividamento. Quem no Brasil pode comprar um eletrodoméstico, um automóvel ou um imóvel sem recorrer ao endividamento? O que é ruim é a dívida desequilibrada, é a dívida não sincronizada com o orçamento. Aí isso sim cria um problema chamado inadimplência. Isso é ruim, até para a própria economia. O impacto acaba sendo um impacto muito mais do que apenas financeiro. A gente tem um impacto social e emocional muito grande nessa inadimplência. Na reportagem de amanhã, você vai ver caminhos e dicas simples que têm ajudado muita gente a sair das dívidas. Depois de anos no vermelho, a Sandra já está com quase tudo resolvido. E como conseguir ajuda de graça? Daqui a pouco, a viagem da cantora Katy Perry ao espaço. E o tamanho da população de onças pintadas na Amazônia. A cantora americana Katy Perry e mais 5 mulheres realizaram hoje a primeira viagem espacial totalmente feminina desde 1963, quando a soviética Valentina Tereshkova passou 3 dias a bordo da nave Vostok 6. A 100 quilômetros de altitude, elas flutuaram quase sem a força da gravidade. A missão da empresa Blue Origin durou 10 minutos. O foguete lançador retornou à base intacto no estado do Texas, onde também a cápsula com as astronautas pousou. Katy Perry beijou o chão poeirento e disse que a viagem representava a união das mulheres. Vamos ver como fica o tempo amanhã? Eliana, boa noite, conta pra gente. Boa noite, Renata, Bonner, e boa noite para você. Eu começo pelas áreas com risco de temporal, todas estas que estão em vermelho no mapa. Grande parte de Minas Gerais, oeste da Bahia, centro-sul do Tocantins, parte do Pará, do Amazonas, de Rondônia e quase todo o centro-oeste. Incluindo Cuiabá, que está tendo um abril chuvoso. Amanhã estão previstos 20 milímetros de chuva e neste mês já choveu 215, muito acima da média, que é de 113 milímetros. As outras capitais que estão no caminho da chuva forte são Campo Grande, Porto Velho, Palmas e Belo Horizonte com 20 milímetros, Goiânia e Brasília com 25 e Manaus com 30 milímetros de chuva. Em Rio Branco, no Recife e em Vitória, são esperadas pancadas de chuva pontualmente fortes. No Rio de Janeiro, a previsão é de pouca chuva e em São Paulo de garoa. Há expectativa de tempo firme em parte do Rio Grande do Sul e no leste de Santa Catarina, que inclui Florianópolis, com máxima de 25 graus. Em Curitiba, 21, em Porto Alegre, 26. Nas duas, pode amanhecer com 14 graus. À tarde, máximas de 26 em São Paulo, Goiânia e Brasília. 28 e 29 em Campo Grande e São Luís. E 30 graus no Rio, em BH e em Cuiabá. Em Belém, Boa Vista e Salvador, 32, 33 e 34 graus. Fechamos o dia de amanhã. Agora vamos ver os destaques da semana, segundo os nossos meteorologistas. Primeiro, em relação à chuva. Em azul escuro e especialmente em rosa, temos os locais que tendem a concentrar os maiores volumes nos próximos dias. Principalmente as faixas de Roraima ao Acre e da divisa de Mato Grosso do Sul com Goiás até a metade norte de Minas. Estão aí no meio Goiânia e Belo Horizonte, onde deve chover forte de quarta a sexta-feira. No sábado é que as instabilidades diminuem. Em Goiânia fica abafado, em BH nem tanto. Agora é hora de saber do frio, que por enquanto vai se concentrar no sul do Brasil, nesta cor em azul claro. Mínimas de 10 a 15 graus nesta semana. Na próxima,
esfria mais. Mínimas abaixo dos 10 graus das serras Gaúcha e Catarinense ao sul do Paraná. Renata e Bonner. Obrigado, Eliana. Pesquisadores conseguiram estimar a população de onças pintadas em áreas protegidas da Amazônia. São as câmeras de movimento instaladas na mata que garantem a sequência de informações e o monitoramento do maior felino das Américas. As imagens captadas remotamente estão entre os principais dados de um estudo inédito no bioma amazônico do Brasil e de mais 3 países. Os pesquisadores analisaram informações coletadas ao longo de 15 anos em 22 áreas protegidas e identificaram 6.389 animais. Essas pintas, essas rosetas, elas servem como impressões digitais nos seres humanos. Então, cada indivíduo de onça pintada tem um padrão único. O artigo foi publicado na revista científica holandesa Biological Conservation, referência em pesquisas ambientais. 23 organizações científicas, entre elas o Fundo Mundial para a Natureza, WWF Brasil, e o Instituto Mamirauá, colaboraram com informações. O estudo traz uma estimativa da densidade populacional dessas onças nas áreas protegidas. A média é positiva, cerca de 3 animais por 100 km², mas houve uma variação de mais de 20 vezes entre os locais pesquisados. Enquanto a Reserva Biológica de Cuieiras registra o menor número, aproximadamente uma onça pintada por área territorial, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá tem a maior quantidade, quase 10 onças, mesmo com a floresta submersa em boa parte do ano. Esse é um dos poucos lugares em que a onça é forçada a viver num ambiente que é alagado quase 6 meses por ano. É surpreendente, quase exótico, o fato de que um lugar que apresenta todas essas dificuldades para a onça também é um lugar que tem tantas onças, né? Que tantos indivíduos conseguiram vencer essa barreira. De acordo com os pesquisadores, a principal explicação para a diferença na concentração de onças por território aqui no Amazonas tem relação com a quantidade de alimentos que a própria floresta oferece. As onças pintadas estão no topo da cadeia alimentar. São predadores que desenvolvem um papel regulador no ecossistema. A Amazônia ela é coberta por 55% de área protegida e terra indígena. Então, se num pedacinho tão pequeno a gente conseguiu mostrar que tem tanta onça, você imagina o papel importantíssimo que as áreas protegidas e as terras indígenas têm para a proteção dessa espécie e, por consequência, de toda a biodiversidade que está debaixo desse guarda-chuva, né? A seguir, a Paixão de Cristo encenada no Agreste de Pernambuco. O Santos demitiu o técnico português Pedro Caixinha. Em 17 partidas, ele obteve 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. O clube ainda não anunciou o substituto. O comitê organizador revelou as tochas olímpica e paralímpica dos Jogos de Inverno de fevereiro e março do ano que vem nas cidades italianas de Milão e Cortina d'Ampezzo. São feitas de alumínio reciclado. O lançamento ocorreu em Milão e na cidade japonesa de Osaka, na Expo 2025. Essa exposição em Osaka é uma das principais feiras de cultura e inovação do mundo e o Brasil participa. Os japoneses prepararam uma abertura olímpica, com mascote e tudo. Japão sendo Japão. O mundo saiu de uma pandemia e agora está enfrentando crises que nos dividem. Em tempos assim, ganha muito significado que pessoas do mundo todo estejam juntas, refletindo sobre a vida e valorizando culturas diferentes, disse o primeiro-ministro Shigeru Ishiba na cerimônia, que teve a participação da família imperial japonesa. Durante 6 meses, 160 países vão exibir na cidade de Osaka o que tem de melhor em arte e inovação. Quando dá para combinar os dois, melhor ainda. Para variar, a China chegou grande. Tem uma cabine experimental do submarino tripulado Jiaolong. Exibições digitais de cenários antigos da agricultura e da tecelagem chinesas. Os Estados Unidos simularam o lançamento de um foguete da NASA. Essas exposições mundiais, como são chamadas, têm muita história. Foi numa delas que o mundo viu pela primeira vez a Torre Eiffel em Paris,
construída para o evento de 1889. A primeira edição é tão antiga que o registro foi na pintura. Lá se vão 174 anos. O evento na Inglaterra ficou conhecido como a Grande Exposição. O maior dos parques reais aqui de Londres, Hyde Park. Foi aqui, numa primavera como essa, que em 1851 a Rainha Vitória inaugurou uma exposição gigantesca e para todas as classes, com ingressos bem baratos. Assim como naquela época, a causa da edição desse ano no Japão é celebrar o que a humanidade tem em comum: apetite por criar e pensar no futuro. O Brasil leva para Osaka reflexões sobre o meio ambiente. No chão e no teto do pavilhão brasileiro, dezenas de árvores e bonecos infláveis simulam a riqueza dos ecossistemas e representam a nossa relação com a natureza. Tudo pintado com frases de escritores e pensadores do Brasil e de outras partes do mundo. O primeiro-ministro japonês elogiou muito o conceito, que discute sustentabilidade, combate à fome e a preservação do planeta. O pavilhão deve receber 10 mil visitantes por dia. A idealizadora desse espaço foi a cenógrafa Bia Lessa. As coisas se transformam. O ser humano não é mais o centro de tudo. O ser humano faz parte. É uma parte do todo. Ela tem falado tanto sobre o Brasil para os visitantes que ficou quase sem voz. Desculpa pela voz. Podemos destruir o planeta. Podemos acabar com o planeta. E ao mesmo tempo, podemos nos unir e transformar o mundo. Transformar o mundo. Pode ser uma festa. Esse é o pavilhão do Brasil. O Brasil hoje é parte da solução para grandes desafios que estamos vivendo no mundo, mas especialmente num modelo de desenvolvimento que seja inclusivo, que não ameace a vida no planeta como o que nós vivemos até aqui fez. Do lado de cá do planeta é arte com fé. No Agreste Pernambucano começaram as apresentações do espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. É como voltar para o século I. Milhares de pessoas revivem a história de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A Cidade Teatro de Nova Jerusalém, que fica em Brejo da Madre de Deus, tem 100 mil metros quadrados. São 9 cenários grandiosos. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Para tudo sair como planejado, é preciso muita coordenação nos bastidores. Filho de Davi, cura nossos males. Entre os figurantes, a maioria é de agricultores da própria região. Você se sente fazendo parte de tudo isso? Bem, graças a Deus, né? Quando chega essa época, pronto, nós ficamos muito emocionados. É uma emoção enorme que não cabe no peito. Os demônios usam traje especial, uma camuflagem que se confunde com a rocha do cenário. O ator Wagner Salles, que participa do espetáculo há 26 anos, mostra como uma das cenas funciona. Primeiro sobe no elevador de ferro e com cinto de segurança. Eu bato o pé, eles sobem o elevador e eu bato de volta e o elevador desce. A mesma engrenagem serve para erguer o ator José Loreto, que interpreta Jesus. Esta cena retrata a ressurreição. É uma emoção gigantesca, né? Ter essa energia de quase 10 mil pessoas ali vibrando, né? Só com bons pensamentos, corações, com pedidos, com curas, com agradecimentos. E parece que vem tudo para mim também. O espetáculo vai até o próximo domingo. É uma troca de experiência, né? Atores que trabalham em cinema, televisão, teatro, né? No sul, no sudeste do Brasil, vêm aqui para o Nordeste, encontram com atores aqui da cena pernambucana e trocam experiências e fazem com que o espetáculo tenha essa magia. Ao todo, são cerca de 450 atores e figurantes que fazem parte do espetáculo com 56 anos de história e que já foi visto por mais de 4 milhões de pessoas. E toda essa agitação nos bastidores encanta, sim, aqueles mais experientes na dramaturgia. A sensação que eu tenho é que eu estou num filme do Fellini, assistindo uma mega produção de cinema acontecendo na minha frente. É incrível. O Brasil
ele se apropria de uma história que é uma história do mundo ocidental, fantástica, e nós damos a nossa leitura. E eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite e até amanhã.